Bem-vindos a mais uma edição do Tomorrowcast, aqui num episódio mais do que especial e a gente vai contar já já o porquê. Episódio histórico para contar bastante história e então a gente vai seguir aqui nas nossas conversas, nas nossas inspirações. Eu sou Camilo Barros. Eu sou o João Batista. E agora a gente tem uma novidade que mudou de lado na mesa. Quem que tá do meu lado hoje? Engraçado que você fala isso, e eu tava na última gravação de podcast que eu fui convidado por vocês sentado ali, onde hoje está o nosso convidado de hoje. Bom, eu sou o Thiago Maranhão, prazer estar aqui com você, obrigado por me receber. Vai me ver bastante agora. Agora é com você. Agora a gente segue com você. Muito bom, Thiago chegando no Instituto, em todas as funções ali que todo mundo vai conhecer já já no mercado, mas também aqui nos microfones do Tomorrowcast, lugar que você se sente bastante confortável, né? Me coloca pra falar aqui, eu tô em casa. Então vamos lá. Só que hoje, a parte especial desse episódio aqui não é a chegada de Thiago Maranhão, não que não seja, mas a gente está aqui num papo que quem me conhece, quem acompanha o Instituto sabe o quanto essa empresa, e a gente vai falar bastante dela, é importante para nós como referência, mas mais do que isso, quem lidera essa empresa, quem lidera essa conversa, esse projeto, que completa 10 anos esse ano, e eu tenho o prazer de poder acompanhar esses 10 anos ali, olhando até que bem de perto dessa conversa, e a gente tem aqui, com muito prazer, Ricardo Almacu, CEO e founder do Cass. Macu, feliz demais de ter você aqui, cara. Poxa, felicidade, prazer é tudo meu. João, Thiago, Camilo, pessoal que está assistindo, prazer enorme estar aqui, você também é uma grande referência. Thiago era no futebol, né? Uma grande referência, não sei se continua sendo, mas também seja bem-vindo aqui. Você torce pra quem? Eu sou corintiano. Tamo junto. Tamo junto. Mas é um prazerzão estar aqui. Obrigado pelo convite. Maravilha. Macu, 10 anos, cara, de Cass. A gente vem trajetórias semelhantes ali, né? Publicidade e tudo. Mas aqui, antes da gente falar do Cass, antes da gente falar como é que a gente olha para o mercado, como é que esse negócio de fazer negócios como ninguém que você faz, Camila não está aqui hoje, eu tenho que fazer aqui o papel dela, que tem uma pergunta do Tomorrowcast, que a gente até criou uma temática ali, que é quem é o Macu na fila do pão? Que é aquele cara que não está no LinkedIn. Basicamente, é porque a gente quer falar que é aquele cara que está no dia a dia, que não está no LinkedIn. Eu que te conheço, posso dizer que é o mesmo. É o mesmo cara. Mas conta pra gente, quem que é o Macu que não está no LinkedIn? Olha, acho que exatamente quem eu sou nas redes sociais. É difícil hoje você dividir, né, a sua PJ da pessoa física. Acho que tem uma consistência e uma coerência. Eu sou um cara alegre, divertido, feliz, que joga a bolinha do bem para receber de volta a bolinha do bem, colecionador de amigos e de boas histórias. Acho que essa é uma apresentação maravilhosa. Quem não quer ser assim, né, Thiago? Bom demais. Não por acaso escolhe destinos tão incríveis para os eventos que ele realiza. Vamos falar um pouquinho dessa edição? Vamos falar das jornadas que passam pelo Cass, até porque também está ali no nosso campo de inspiração. Mas pegando essa temática dos 10 anos de Cass, eu lembro do primeiro evento do Cass, que a gente estava lá junto, né? E começou, obviamente, com edições menores ali, e muito para poucos, mas como você bem disse ali, dentro dessa seleção. Conta o que te motivou a criar o Cass. Você é um cara de agência, um cara de publicidade, sim, sempre ligado a tudo isso, que você olhou lá 10 anos atrás, porque hoje talvez seja fácil você falar, pô, tem um negócio aqui, que acho que tem muita coisa que saiu depois do Cass ali nesse caminho, e inclui nessa o Instituto for Tomorrow. Mas você lá, cara de agência, de negócio, você falou, cara, vou criar um negócio aqui que vai chamar Cass. O que te motivou? Eu acho que foi um pouco de visão e a tempestade perfeita, né? Era um momento de mudança do mercado, em termos de novas tecnologias, comportamentos, e eu trabalhava 20 anos em propaganda já, e a verdade é que eu não aguentava mais. E não só não aguentava, mas como eu já não... Acho que eu não tinha as habilidades suficientes para trabalhar naquela propaganda que ia virar. A propaganda que virou, hoje em dia, muito digital, programática, aquela coisa toda. Mas na ocasião eu tinha vendido agência, tinha incorporado numa grande agência
E eu tinha aqueles 2, 3 anos de no compete ali, e eu sempre ia para os eventos fora, ia para a NRF em Nova York, para Cannes, e me chamava a atenção uma coisa, tinha sempre 10 mil pessoas no palco, 10 mil pessoas assistindo, uma pessoa falando no palco, num momento que o mundo estava se transformando numa velocidade já muito rápida, começava a se falar em colaboração, e eu olhava aquelas coisas, aquelas salas, todo mundo engravatado, o CEO lá, a liderança lá que preferia quebrar uma empresa, tomar um caminho errado do que levantar a mão e falar que não sabia. Então, essa vulnerabilidade dessa época. Eu falei, poxa, acho que tem uma oportunidade de trazer assuntos novos, colocar a audiência como protagonista, por isso que o CAS é um acrônimo de Knowledge Exchange Sessions, botar a audiência como protagonismo, até como uma ferramenta de não depender só do palestrante. Como eu trazia um palestrante, eu falava, se ele for mal, eu estou frito. Então, eu trazia um palestrante, palco baixo, um assunto que você tinha alguma familiaridade, mas que você não dominava, pouca gente, dinâmicas de troca de conhecimento. Foi daí que nasceu a ideia do CAS. E com a coragem de trazer temas que ninguém estava falando naquele momento. Então, mais ou menos foi isso, de descer o conteúdo do palco para a audiência e fazer as pessoas trocarem a respeito daquilo. Maravilha. Aí você chega nesse desenvolvimento, que é o que o Thiago estava falando sobre os destinos ali, você está pré-viagem, né? Aqui a gente está gravando, vai ter gente que vai escutar, você já vai estar em viagem. A gente tem isso, né? A jornada que vai longe nessa conversa, mas aí desse pequeno evento e de olhar para o palco, você começou a ver também os destinos lá na frente, né? Então tem uma jornada gigantesca entre esse evento que você viu, essa lógica de eu vou transformar a audiência e o speaker ali, a ir para esses destinos onde as coisas estão acontecendo, e no meio disso você foi desenvolvendo a empresa. Conta pra gente um pouquinho dessa jornada toda. Tá, isso foi rápido, aconteceu... Primeiro que tinha um desejo, você falou como começou o CAS lá atrás, foi dessa tempestade, falei, além do momento, tinha o meu momento, eu tinha 39 anos, eu queria empreender, eu queria sair, empreender de novo, porque eu tinha empreendido, virado executivo de novo, queria empreender mais uma vez, rompi o joelho, o ligamento do joelho, fui para terapia e eu falava que eu não quero fazer isso, não quero fazer isso, não quero fazer aquilo, mas o que eu gosto, o que eu amo legitimamente? Poxa, eu gosto de pessoas, gosto de inovação, gosto de fazer o bem através de conteúdo, de conhecimento, mas acima de tudo eu amo viajar. Até eu contei uma história outro dia para um Uber indo para o aeroporto, ele falou para mim, nossa, mas que bela agência de viagem que o senhor montou. E na verdade foi um pedido, uma demanda do Arthur Greenwald do Boticário, no caso é o CEO do Boticário, que ia em todos os eventos do CAS, e no primeiro ano ele falou, no meio do ano, desse primeiro ano ele falou, Macu, e se ao invés da gente só trazer os palestrantes, se a gente fosse para fora? Era um momento que não era tão difundido. Estava começando a Singularity, estava começando visitas fora, não tinha muito, não tinha essa cultura. As empresas até tinham uma cultura de aprendizagem, mas não com esse olhar de mentalidade global, né, que é tão importante. Vamos falar disso depois. E fomos para o Vale do Silício. Quando a gente voltou... Foi Vale. Primeira Vale do Silício, logo em janeiro de 16, voltamos, foi maravilhoso. Foram 37 donos, CEOs de empresas, diversas empresas do Brasil. Eu nunca tinha feito Vale do Silício bombando naquela época. Vale do Silício bombando, uma agenda incrível. E o grupo que se formou, o CAS tem essa característica, não só o conteúdo, o conhecimento, a troca do conhecimento, mas ser uma empresa de hospitalidade. Então a gente não fica lá no hotel de rede, a gente fica no hotel que sobreviveu ao terremoto de 1906, porque isso tem a ver com inovação. Então tem sempre um storytelling aí para amarrar. 3 meses depois, o Arthur vira para a gente e fala, olha, entendi que toda essa transformação digital, ela antes de mais nada é uma transformação cultural. Toca a gente com 11 RHs do Boticário para o Vale do Silício de novo. 6 meses depois, Macu, ainda o board aqui não entendeu para a gente o que é transformação digital. Board do Boticário. Não, só para dizer que assim, o Arthur é o Boticário, né? Hoje na figura do Fernando, mas... é uma das empresas que eu mais admiro em termos assim, né? Como o iFood, eles têm uma cultura de aprendizagem absurda, estão sempre à frente, não à toa, são as empresas que são. E aí a gente começou a fazer as viagens. Aí eu olhava para o meu time interno e falava, poxa, achamos o produto, Vale do Silício para sempre. Aí meu time olhava e falava, de novo, no primeiro ano, a gente Israel. Voltamos a Israel,
Aí sempre que a gente abre um destino, a gente leva a outras empresas também. Então, grupos fechados ou clientes dessas empresas. Depois fomos para a Ásia, para Singapura, para China, para muitas vezes, vamos para Tóquio agora, tivemos em Seul, Europa, Barcelona, Londres, Berlim, fizemos até uma viagem para Firenze, para sucessores, para entender, foi maravilhosa também para entender ascensão e queda do renascentismo. Vamos falar com uma geração de sucessores, segunda geração famílias de supermercadistas, varejistas, falando com a família da Antinori, da vinícola, 27ª geração, de 1300 a vinícola. Então a disparidade foi incrível. Enfim, isso fez nos perceber que isso na pandemia ficou muito claro, que você ter uma cultura de aprendizagem constante e a partir de diferentes perspectivas, quando você vai para a China, e vocês vão agora, quando você vai para Tóquio, e a gente fala de Ásia como se fosse uma coisa só. Quando fala de Sudoeste Asiático, com Malásia, com Vietnã, países com 130, 90 milhões de habitantes, é uma loucura o que está acontecendo lá. Quando você vai para a Índia, ou quando você vai para os países árabes, Middle East, está muita coisa acontecendo. Muito mais da metade do mundo está daquele lado. E a gente está acostumado a olhar o mapa como se fosse o War, né? Daquele jeito, mas não é bem assim. Sem dúvida. Não, é incrível, eu tô pensando aqui na jornada, porque o evento ele é muito rico, mas claramente porque você tá contando histórias de 6, 10 anos atrás, as pessoas que foram nessas jornadas também estão contando essas histórias. Quem foi para Florença com vocês, tá relembrando o que ele aprendeu naquele dia, isso ele carrega durante anos e anos e fica um aprendizado, você acaba incorporando. Então talvez o valor esteja aí. Mas o que eu queria te perguntar era que você enxergou uma mudança de apetite, porque assim que vocês abriram o CAS, já tinha um apetite, já tinha uma demanda represada que não tinha onde encontrar um evento com o formato que você propôs. Então foi interessante, porque assim que você criou, existia um apetite gigantesco para ir para o Vale do Silício e para participar, para não sentar numa plateia com um bloquinho anotando. É isso. Tinham eventos nessa época, tinha sala de aula, inovação. Todo mundo gostava da palavra, mas não estava na agenda estratégica das organizações, a não ser pesquisa e desenvolvimento, mas era uma cadeira, não era a empresa que pensava de forma inovadora, era uma cadeira de inovação. Você tinha os eventos de relacionamento e a gente se colocou em outro lugar. Entre o estudo, que não é acadêmico, mas é um estudo de pessoas, as startups começaram a estourar, né, as scale-ups, eram empresas e falas de empresas que estavam começando a lidar com isso. Tanto que a gente foi, nessa primeira viagem, na visita técnica, a gente foi falar com o prefeito de São Francisco. E falou, puxa, o que vocês fazem para estimular a inovação? Como é que vocês fazem para ter carro autônomo? Né, que tinha testes do Google na época, para o Uber funcionar, para Airbnb. Essas empresas aqui a gente não estava no nosso dia a dia, eram empresas muito visionárias na época. A gente só não faz nada, a gente só não atrapalha. Né? Então, a gente vai aprender muito sobre mentalidade, comportamento. E aí nasceu essa história do CAS com bastante ousadia em formato também. Porque no final, você tinha lá eventos de inovação que era o político das antigas falando sobre inovação. A gente inverteu, a gente foi corajoso em trazer conteúdos diferentes e saber atrair um público para a conversa, com protagonismo. Essa foi uma conversa muito rica na época, muito intensa de se o Vale do Silício ele só poderia acontecer ali, se existia condição para mesmo o fenômeno ter ocorrido em outra parte do mundo. E talvez tenha acontecido em menores proporções, mas o que atingiu a gente aqui, a influência que chegou aqui é de lá, não só aqui. E você acha que por esse encontro com a prefeitura de São Francisco, só poderia acontecer ali? Olha, acho que de forma alguma. O Vale do Silício em si, sim. Né? Me dá ojeriza quando alguém fala aqui é o novo Vale do Silício. Não, não é. Você não tem Berkeley, você não tem Stanford, você não tem o Steve Jobs, você não tem a condição. Para se formar um hub de inovação, e vocês sabem bem disso, mas falando para o pessoal de casa, é preciso algumas coisas. Primeiro, muito capital intelectual. Significa universidades e pesquisa na veia, patentes, empresas que empregam pessoas em tecnologia, empresas tradicionais reinventando, né? As incumbentes também tentando se reinventar.
muito capital de investimento de venture capitalist, capital de financiamento, capital não só intelectual, mas capital financeiro. E um governo pro-business. Hoje você encontra isso em muitos lugares. A China é completamente isso que eu acabei de falar. A China forma 5 milhões de STEM, matemáticos e cientistas, por ano. Você tem um governo absolutamente pro-business. Você tem inúmeros centros de pesquisa. Israel da mesma forma. Aí você tem as nuances. Vai para Berlim, é tudo isso, mas não tem empresa por conta da guerra lá atrás. Você vai em Estocolmo, é maravilhoso. É um super hub de inovação, um dos maiores, o segundo maior polo de startups do mundo per capita. Por quê? Porque justamente tem as empresas. O Volvo não vende mais o caminhão, vende a hora do caminhão. Você tem as empresas incumbentes, mas você tem as nativas digitais, como Spotify, como várias outras empresas de games e assim por diante. Mas você tem muito capital intelectual e você tem um conceito que você tem 1 milhão de habitantes, 10 milhões na Suécia, você tem que vender para o mundo inteiro. Então na televisão da Suécia é proibido ter legenda. Tudo em inglês. Então você já nasce falando inglês, você já nasce sendo global. Então Singapura não tem problema, tem 6 milhões de pessoas, o único problema deles é a água. Então o universo de startups em Singapura é fraco. Um país maravilhoso, mas não tem problema para resolver. Ao contrário de Israel, ao contrário de outras nações, ao contrário da China. Então, cada aprendizado nesses países são fantásticos. Respondendo, até São Paulo pode ser um hub de inovação. O problema é que a gente encontra todos esses lugares que a gente visita no mundo inteiro, o cientista que está desenvolvendo o grafeno fora do país, o Chief Digital Officer do Alibaba, tudo brasileiro. Tudo não, muitos brasileiros. A gente não tem a capacidade de retenção dos talentos. Que foi o que a China fez lá atrás. E acho que a gente não tem continuidade também, né? As políticas são muito quebradas, né? Muito quebradas. Tem uma questão que eu acho que é aliada a isso, que é a questão do imediatismo, que é uma mentalidade que eu acho que evoluiu muito do Vale do Silício desse momento para cá, de você entender que a inovação não vai te dar resultado no caixa semana que vem. Pois é. Ela vai te dar um resultado recorrente a longuíssimo prazo. O primeiro resultado não vai demorar, mas ele vai ser recorrente. Sim. Ele vai continuar, tem que ser contínuo. A inovação não é uma experiência. Eu vou no CAS e acabou. Eu vou ficar o tempo todo aprendendo. É uma cultura. Uma provocação, né? É uma cultura. A gente fala muito dos projetos no CAS, muito ligados e atrelados aos CEOs, né, de small boats, de barquinhos, né, lanchas rápidas, que ficam atrelados ao barco maior, mas que tem uma autonomia. Você vai, testa rápido, muda o jogo rápido, não funcionou, né? Cultura de prototype, de fail fast. Primeira ida no Google, a gente viu lá um cemitério do Google, de coisas que com orgulho, coisas que não tinham dado certo. Né? E a frase fracassos foram nossos melhores professores. Né? A gente entrevistou o fundador do Google X esse ano, aqui legal. No podcast. João teve com ele. Em Austin a gente encontrou ele e fomos para uma entrevista, e a frase dele é o que ele gosta de trazer. Maravilhoso. Quero aproveitar isso, até falei do João, para fazer uma conexão com o Instituto e dessa história, né, do CAS ter esse norte também para a gente aqui. O Instituto ele nasce, né, em Lisboa, ali numa mudança também geracional, onde a gente sai daquela coisa que aqui no Brasil a gente olhava, né, o português como aquele rabugento e que estava mais para reclamar do que para... E é uma galera que entrou no mercado e hoje o que a gente vê... O João não se enquadra nessa discussão. O João é um dos caras mais simpáticos que temos ali. E que... João é o Al Pacino português. E esse é o que faz o verão europeu, Marco. Isso é o que faz a volta do verão europeu. E então, quando vem a história do Instituto, foi o começo dessa era também de inovação acontecendo ali em Portugal. E teve uma troca geracional, né? Então, precisou sair esse cara que só reclamava, que era rabugento e tal, e vinha uma galera que era a galera que estava na praia surfando e que fala, cara, a gente tem potencial... natural, a gente tem potencial intelectual, tudo isso que você trouxe na mesa agora, e a gente tem aqui um potencial que, se a gente investir, a gente vai poder colher lá na frente, que era o olhar para a academia, né? Também trazer esse lado, e obviamente também ali tem uma vertical de governo, ali trazer também o setor público, e aí você começa uma junção, né? Que é políticas públicas que fomentem a inovação ou
que você vá para lá desenvolver. Eu brinco muito que Portugal tem o tamanho certo de protótipo para tudo, você prototipa lá e depois você sai de lá redondo. Hoje, você tem as melhores faculdades de tech acontecendo em Portugal, né? A hora que você pega ali, região de Braga e tudo, não a Deep Tech, mas essa Soft Tech mesmo, a entrada aí dos softwares, das plataformas e afins. E a gente começa a ver Portugal se transformar pela inovação, mas não antes. Você trouxe o exemplo de Singapura, é isso, né? É uma geração que fala inglês desde pequeno. Sim. O João ainda vai brincar aqui, que eles também falam português por causa da novela, falam brasileiro por causa das novelas do Brasil que entravam lá, né? Então, João, escutando o Maku aqui trazer esse contexto, né, de mundo e do olhar para a inovação, como é que você faz essa conexão também como empreendedor lá atrás, quando você também vê o Instituto, a oportunidade de nascer? Isso foi antes de eu chegar, viu, gente? Por isso que preciso passar a palavra ao João. É muito engraçado você estar a falar isso e estar aqui a ouvir o Maku, porque realmente aqui há uns anos chegámos a trabalhar na agência. Eu também venho da publicidade, aliás, acho que há aqui um estereotipo, e na agência onde estávamos trabalhámos o conceito de Portugal como a Califórnia da Europa, muito antes até de se falar em empreendedorismo e em startup, e essas palavras invadirem o nosso dia-a-dia. Depois entrou uma crise profunda, estas gerações que foram de alguma forma educadas a subsistir à forma das grandes instituições, não é? Dos grandes governos, uma forma muito industrial, até vem do tempo da guerra. O meu pai falava em trabalhar para uma empresa, passávamos os 20, 30, 40 anos dentro da mesma empresa. Há pessoas que só trabalharam na mesma empresa. E esta crise trouxe essa situação extrema, esse desafio, e os portugueses reinventaram-se. Entrou a primeira Startup Lisboa, a BTI como o primeiro hub, no fundo, a recolher e a treinar e a falar de startups, onde felizmente tivemos possibilidade de participar e tive possibilidade de participar nesses desafios. E o mindset mudou, realmente os portugueses pensaram que, quer dizer, se calhar com a ajuda aqui do 2 ou 3 pessoas, com um grupo de malucos, um que sabe programar e o outro que sabe fazer outras coisas, eu consigo pôr a minha ideia na rua, e quer dizer, no meio desta crise, mal já estou, pior não fico. E foi por isso que a coisa começou a andar. Depois veio o desafio do João Vasconcelos ir buscar a Web Summit, conseguiu trazer o Web Summit, e o impacto da Web Summit veio, sem dúvida, a acelerar o ecossistema. Acho que generalizou também a oportunidade que estava a realizar, pôs o lado corporativo a olhar para o financiamento, o apoio do corporativo, o apoio estatal. Estavam lançadas as condições, como o Maku falou também um pouco, para, no fundo, para florescer aqui um ecossistema e nutrido. Depois, acho que as condições naturais do país e a dimensão e o estilo de vida, o sol, a luz e estas coisas todas que Portugal e Lisboa têm, atraem, fazem o resto, fazem o seu papel e atraem programadores de todo o mundo para vir para cá para trabalhar, porque há infraestrutura e há uma forma de receber única no mundo. E acho que isso foi, de certa forma, aqui, muito resumidamente, a receita do sucesso. Agora, não temos Steve Jobs, exatamente, e também não temos, se calhar, essas universidades com esse peso histórico, mas temos coisas muito boas. Temos a Universidade Nova, a nova IMS, que se colocou e já ficou em primeiro lugar na sua categoria de Information Management, como no mundo inteiro. Portanto, é continuar a tentar fazer melhor. Tá vendo? Não são só os rosés da Comporta, Maku. Você teve lá recentemente, né? Estava de férias. Comemoramos 80 anos do meu pai e na Comporta, em Lisboa, maravilhoso. País. E de férias, né? De férias. Aliás, apesar de todas essas viagens, tem viagem de férias também. Tem viagem de férias também. Maku, deixa eu pegar uma coisa aqui, que eu vou cair num campo de polêmica, mas eu sei que você gosta também aqui. Cara, uma das coisas que eu mais admiro no CAS, e você falou dela ali na construção, você falou do speaker e tal, que é o potencial de curadoria que o CAS tem, né? Porque vocês não olham para o mainstream, vocês não olham para o que está se falando, você vai olhar lá na borda. Então,
queria que você contasse um pouquinho pra gente até do processo de curadoria do Cass, mas assim, eu que sou uma pessoa, entre as pessoas que eu conheço, que estuda bastante sobre o que está vindo, o que está na borda, o que está emergindo, quem são os nomes, para onde a gente vai olhar, não raramente vocês me surpreendem com os nomes que surgiram desde os eventos presenciais aqui, né? Assisti uma rotina, né, lá no começo de encontros e tudo, e era sempre um nome diferente. Sim. E nomes que foram se tornar conhecidos, anos depois, né? E a gente está acostumado aqui no Brasil a bater palma para keynote speaker do South by Southwest e que só vendem no Brasil, né? Só vão vender no Brasil depois para esse público e que já aconteceram, que já estão ali, não estão trazendo para a gente nada tão novo assim, né? Conta um pouquinho do processo de curadoria do Cass e qual é o valor de encontrar essas pessoas, e qual a dificuldade que eu também imagino que tenha, né? Sei que você tem um time incrível ali, parceiras incríveis nessa jornada. Conta um pouquinho para a gente do processo de curadoria do Cass. A curadoria é a alma do... Né? O resto é a comida do nosso restaurante com os chefes bem feitas. Ela é a alma da empresa, né? O motivo pelo qual a gente existe. E a ideia toda do Cass é pautar a iniciativa privada e a sociedade dos grandes temas que vão mexer com a gente e ser questionador. Então, a ideia de ter os curadores nasceu da essência, com a Carla, com a Maria, com a Mari, enfim, com todo o time delas. É a essência. Desde o começo, a Carla veio de uma origem lá de trás da Box, fundadora da Box de pesquisa. A Maria trabalhou em Endeavor, mas é colombiana, americana. A Mari também jornalista super, né? Hoje Fast Company, assim por diante. E mais a gente. Somado a isso, a coragem de experimentar, de trazer temas que não são óbvios. E para mim, lá atrás, que sou o mais executivo, elas são, né? A Maria muitas vezes chegava no começo para mim, Macul, vamos trazer um neurocientista, ele mexe uma barata com a cabeça. Eu falei, mas Maria, o que isso tem a ver com o mundo executivo? E aí a gente achou esse lugar de ser temas que são diferentes, mas que fazem sentido para o mundo corporativo também. A partir daí, com essas viagens, a gente começou a enxergar o mundo antes de todo mundo, essa é a realidade. Né? Nunca participamos de estudos de tendências, não é sobre isso, mas saber decodificar o que estava acontecendo naquele momento e trazer temas e palestrantes que iam fazer sentido para os nossos participantes. E aí as viagens, uma coisa como ano passado, eu fiquei 170 dias fora do país. Dos 170 dias, 170, imagina, vezes 4 reuniões por dia, pelo menos. Então você tem muito acesso. Então os próprios palestrantes, hoje a gente tem mais de 1000 pessoas no nosso catálogo de palestrantes, mentores no mundo inteiro, indicam pessoas para a gente. Então às vezes nós estamos num lugar e vem um filósofo africano falar para a gente. É a indicação de um palestrante. A gente vai no House of Beautiful Business, a gente vai nos eventos de fora. O Pascal da Singularity a gente contratou mais de 200 vezes, então ele é nosso mentor, ele é nascido na Alemanha, então ele indica pessoas então virou uma rede global. E também quando os países vêm para cá, então as startups de Londres, London Business Partners, as startups que vêm visitar o Web Summit, vêm do Rio de Janeiro e vêm da Alemanha, de Berlim, vêm através do Cass também. Então a gente faz muito programa invertido. E também levamos agora muitos clientes para as universidades. Nova SPE em Portugal, estamos fazendo programa com iFood em Stanford, estamos fazendo programas em SEAD em Abu Dhabi. Então a gente acaba tendo o que diferencia, aí é o toque de genialidade delas, que é separar aquilo que vai virar tendência, aquilo que vai impactar e trazer para a mesa do Cass. Aí é genialidade na veia. É a diferença do Messi e do Neymar para os outros. Isso não dá para ser feito. Nasceu porque é natural delas. Então é uma mistura de tudo isso. Repertório, com coragem e com temas que vão fazer sentido e saber ler os sinais.
Acho que esse é o segredo. Isso é uma das coisas que eu muito admiro, é o processo de curadoria, assim, acho que acompanhar esses nomes e tudo. Eu acho que tinha uma coisa do método também, não da curadoria, mas da aplicação desses nomes, que você tira, principalmente falando com o teu público ali de C-level, né, AAA ali de empresas e tudo, você tira o lugar de conforto do cara que está nessa audiência que você falou que você gosta que ela participe. E porque quando você está num talk que todo mundo de alguma forma domina aquilo ali, o cara não quer se mostrar vulnerável e falar, cara, isso eu não sei, ou dispor de alguma forma. E você tinha alguns métodos ali que você botava todo mundo para conversar. Sim. Imagino que você faça isso. Fazemos bastante. E você bota todo mundo para conversar, discutir o tema e tal, e o cara falava, cara, ninguém sabia quem que era esse cara e o que ele ia falar, então aqui tá todo mundo de igual para igual, né? Então acho que era também uma habilidade para chegar nisso. O que a gente chama duas coisas, né? Um é o espelhamento neurológico, que se aprende com os outros, né? O conteúdo você pode ler à vontade, o quanto você quiser, mas essa fricção de ideias, isso a gente vê claramente nas viagens. A gente vai numa universidade, ou a primeira vez que a gente foi na School 42 no Vale do Silício, em Fremont, chega lá e tem um CEO que olha que aquilo é maravilhoso, que é gratuito e que você tem lá 1000 computadores, que a estética é maravilhosa. Você tem um outro diretor de negócio ou de inovação que fala, eles têm uma metodologia self-based aqui, self-learn based, que faz... Não tem professor. O professor é o Google. Você tem uma dúvida, você tira no Google. Isso daí vai ser a minha nova reunião de trabalho. A troca entre eles, quando você põe eles para conversarem sobre o que eles viram, os diferentes pontos de vista, agrega muito, soma muito para o grupo. Então a gente tem um Head de Design Experience e de aprendizagem que só desenha essas experiências. Então, tão importante quanto o teu conteúdo é a forma que ele é abordado e trocado, né? Acho que isso é fundamental para a experiência de aprendizagem. Se precisar cortar agora, a gente corta, mas eu preciso... Agora, depois de vocês falar isso, eu preciso fazer uma pergunta indiscreta aqui. Eu imagino que você tem uma galera que te segue. Então, eu vejo algumas dessas pessoas. O Macu, não importa para onde ele vai, eu vou atrás do Macu. Não tem um trabalho de mudar a turma? De falar quem pode ir e quem não pode? Tem. Bom, as pessoas não me seguem o Cass. Mas o 50% de cada evento que a gente faz uma mensuração, um KPI importante nosso. Todo evento eu pergunto e a gente mede. Seja as viagens, seja os eventos em São Paulo, Summit em Trancoso. Eu faço uma primeira pergunta. Quem está vindo pela primeira vez? Quem já veio ao Cass? 50%. E 50% são pessoas novas. Então, como a gente faz evento Mas pequeno, isso é uma estratégia ou é uma consequência? Essa é uma estratégia. É uma estratégia porque a gente tem... o nível de recorrência nos garante que tem uma história sendo contada e bem contada, e a gente é fresco o suficiente, tem frescor o suficiente para que as pessoas continuem indo, mas tem pessoas que estão vindo agora para esse universo e querem vir e aprender dentro desse universo. Então, para a gente é importante. Eu digo que essas pessoas são os nossos polinizadores, né? Melhor propaganda do Cass, quem faz são essas pessoas que frequentam há anos. E quando tem uma laranja podre, alguém muito chato, a gente corta e fala que não tem vaga. Às vezes acontece. Tá lotado. Infelizmente já lotou. Fila de espera. Você foi contando, eu fiquei lembrando de um vídeo que viraliza a cada 6 meses do Steve Jobs falando sobre Aristóteles. Sabe que vídeo é esse? Se buscar em algum evento... Steve Jobs está fazendo um discurso de abertura em algum evento, ele está de terno e gravata, até chama atenção isso, e aí ele fala que acho que o João viu, ele fala assim, que inveja de alguns pensadores ali na época que eles tinham como professor o Aristóteles. E eu tenho acesso a tudo que o Aristóteles escreveu, que escreveram que ele falou, alguém anotou, então eu tenho acesso às palavras. Mas ler o que ele falou é diferente de eu perguntar para ele e ele me responder. Verdade. Ele pode usar as mesmas palavras, mas ele vai pegar a minha pergunta e transformar. Isso é atribuído na internet como a previsão, ele fez a previsão do que seria o ChatGPT lá na frente. Você vai perguntar, mas não é a mesma coisa. Você ter essa interação com o professor, ele vai ler o que você quer saber daquela pergunta. É diferente, é o que você faz com esse desenho de experiências. Sim. De juntar pessoas com perspectivas e aprendizados diferentes. Fala, dessa conexão vai sair uma coisa nova. Sim. Não vai ser só a soma das duas partes. Com certeza, o que a gente já formou de sociedade, casamentos profissionais ali dentro do Cass,
é uma grandiosidade. Pessoais também, imagino. Pessoais, não que eu saiba, mas assim, ele é uma... Pô, que a gente tá falando aqui dessa parte business, mas a gente ainda não falou de toda a parte network, que é coisa, sim. e toda a parte rede pessoal, né? A hora Sim. que você consegue trazer, que também você é muito hábil em fazer tudo isso. Esse network vem de brinde, eu costumo dizer. Né? Você tem um interesse pelo tema, um interesse pelo assunto, pela transformação, por se renovar. Eu converso 2 vezes por semana com alguém que tem entre 40 e 50 anos e que quer dar um próximo passo na carreira. Pelo menos 1 vez por semana. Pelo menos. Há muitos anos. Então, esse lugar, seja do executivo que quer se transformar, se reinventar, né, o reskilling, o upskilling dentro das organizações de uma forma mais estruturada, ou no bate-papo mesmo, porque às vezes a pessoa está há 20 anos, há 30 anos numa mesma organização, ou na mesma carreira, e não consegue enxergar algumas habilidades que ela tem, fundamental e que seria útil em vários outros negócios. Né? Então a gente ajuda nesse lugar das empresas. E aí, obviamente, que a história da bolinha do bem que eu falei no começo. Você joga a bolinha do bem, volta a bolinha do bem. Então muitas vezes as pessoas nos procuram, nos prestigiam, também pelo que a gente é. Né? Não só pelo que a gente faz, mas pelo que a gente é. E no Cast tem uma turma muito boa. A turma, a gente chama de ecossistema, de comunidade. Né? Acho que hoje, para prosperar, as empresas que vão prosperar estão muito ligadas à comunidade também. Sim. Né? Eu mudei completamente de carreira, falo de mim. Com 41 anos de idade, jornalista, minha formação, estava 10 anos na Globo, apresentando um programa, e com 41 eu fui para Amazon. Um amigo meu falou assim, você hackeou sua vida ao avesso. Você estava falando de futebol todo dia ali, lindo, seu trabalho é assistir futebol, agora você tem que trabalhar de verdade. E no dia que eu mudei, até hoje, não passa um dia que alguém não me peça conselho sobre como mudar de carreira. Pessoas da minha idade. Impressionante. Eu sou de 78. Ou seja, existe uma inquietação gigantesca no mundo. E não é que a pessoa está insatisfeita. Às vezes ela tem muito sucesso. Sim. Por várias formas diferentes de você avaliar o sucesso. Mas ela tem uma inquietação de aprendizado, de mudança, de se sentir desafiada. E aí, desde aquela vez, assim, quando eu tinha 41, minha mulher falou, você devia ter feito disso um negócio. Você fez. Pois é. A gente tem... Aliás, se você me permitir, a gente gostaria de compartilhar com a audiência o report que a gente fez das Mega 8 transições que a gente apresentou nos 10 anos. Vamos falar dele aqui também. Que bom. Vamos disponibilizar? Vamos disponibilizar. A gente fez... uma das mega transições é o tempo. É a primeira. A gente fala muito sobre a aceleração do tempo. As pessoas estão extraordinariamente sucumbidas à perfeição, ao tempo, à velocidade e tudo tem que funcionar nesse exato. Por isso que as cadeiras estão tão quentes. A gente não se permite ócio também. Não se permite ócio, esse excesso de dopamina, esse excesso, as gerações mais jovens. Isso tudo tem transformado muito os negócios também. E uma das coisas mais importantes que eu tenho visto, principalmente no modo de liderar de hoje em dia, que nós vamos ter que saber aprender a perder. Né? Foi um pouco do tema do Summit desse ano, Navegando Improvisos. Que é lidar com o desconhecido. Essa permacrise que existe. Sim. Não tem mais esse período de estabilidade. O que a gente vive hoje, em termos de tarifaço, de geopolítica, de algoritmos, a guerra dos algoritmos. Isso é global? Isso é global. Na sua visão, não é Brasil? Não, isso é completamente global. Polarização está no mundo inteiro, cada vez mais acelerada. A gente teve uma fala do Oliver Stone, agora um dos maiores cientistas políticos, trabalha em Harvard, mora em Washington, falando muito sobre isso. Né? Esse conhecimento que o Brasil tem que ter do mundo. O Brasil está num lugar privilegiado, porque do ponto de vista de toda vez que teve turbulência no mundo, o Brasil soube trafegar bem. Né? E a gente não está... a América do Sul não está... não precisa investir em armamento. Olha que gozado. A gente, quando eu falo não precisa investir em armamento, pega a Alemanha no pós-guerra, nunca mais teve investimento em armamento. A gente teve na Alemanha 83 milhões de habitantes, um país que 16 anos de Angela Merkel, depois fez a sucessão para a oposição de forma perfeita. Então, teve uma estabilidade ali naquele momento absolutamente tranquilo, que fez o país progredir. O que gera você não ter investimento em armamento, por exemplo? Que são trilhões e trilhões, né? Faz você ter uma segurança social maior. Você investe em saúde, você não tem problema com déficit, com inflação, com comida, com hospital, você não tem problema com educação, com nada.
isso faz com que as pessoas vivam melhor, possam empreender, possam ter a vida delas mais equilibradas. Então, vai ter uma nova ordem mundial acontecendo. E isso vai acontecer, na minha visão e na visão de especialistas que eu sigo, um deles o Oliver, constantemente. A gente vai ter que lidar e saber lidar e ficar confortável na crise. Esse é um dos maiores achados hoje. E o Val Harari tem falado muito disso, né, também, né? Sobre você... Aí você começa a pensar no futuro do trabalho com a evolução da IA. O que você vai fazer nas funções que de fato vão ser substituídas por IA, outras são criadas historicamente, para cada emprego perdido para a tecnologia, surgem no mínimo 2, dado histórico. Ele acha que com a IA não vai ser assim. E aí você tem que achar coisa para as pessoas fazerem. Além delas se ocuparem, elas têm que ter uma segurança. Você não vai ter o seu trabalho, porque uma coisa é você substituir um emprego por um outro equivalente usando novas ferramentas. Outra é esse emprego deixar de existir e você fazer uma coisa de natureza diferente, que tem um pagamento completamente diferente, você vai mudar completamente sua vida. Então, ele acha que vai ter um caminho assim, que é o que a Alemanha vem construindo há décadas, de ter uma segurança mínima para todos, e em cada lugar isso tem um significado diferente. Pode ser, ele até faz paradoxos como uma utopia capitalista, uma utopia comunista. Ou você vai ter serviços para todo mundo, você vai ter saúde, segurança, educação, transporte, ou você vai ter uma renda mínima, universal, que não é universal, porque você quando fala universal, você está pensando no seu país. Sim. Que é para a pessoa poder ter acesso a todos esses benefícios básicos de sobrevivência. E depois vem o resto. Então esse é um futuro que está batendo na porta e que a gente não está enxergando e nem está se preparando para ele como sociedade. Os modelos capitalistas, os modelos estão todos em check, né? Você vai nesses lugares, você vai em Singapura, eu não estou fazendo a gente estava falando esses dias aqui a nenhum sistema e modelo, e tampouco tem a resposta. Mas Emirados Árabes, acabei de voltar, não sei se vocês sabem, eu aprendi isso outro dia, o país são os Emirados Árabes, são 7 emirados, sendo 2 deles Dubai e Abu Dhabi, são 7 ao todo. Você tem o governo por conta do petróleo, então eles têm uma produção, Abu Dhabi tem mais, Dubai tem menos, tanto que Dubai fez todo o investimento em turismo e virou mais universal, mais global do que Abu Dhabi. Hoje 95% do petróleo de lá está em Abu Dhabi, mas eles têm uma renda, assim, as pessoas não pagam imposto lá. O nível de satisfação com o governo, de saúde, de educação, é inacreditável. E o governo trazendo todas as universidades para lá, levando as universidades para lá. Singapura, a mesma coisa. É mão de ferro ali, Estado, o governo te entrega tudo, mas você colou um chiclete. Tem umas leis curiosas. Né? Você cola o chiclete no chão da rua, no poste. No trem, cancelou o chiclete, proibido o chiclete no país. Mas funciona, tem regra. Né? Não pode andar pelado dentro de casa. Não pode. Tem essa lei. Essa é uma conversa muito interessante, porque estamos a falar de crise, quer dizer, e temos aqui um exemplo de um país, ou 2 ou 3, que realmente consegue ter não tem imposto de renda, não tem impostos sobre as empresas, não tem imposto sobre o rendimento aqui em Portugal, mas agora se imaginarmos que o Estado global vai ser assim, estes países deixam de ter clientes e, portanto, quer dizer, se os Estados vivem de cobrar impostos às pessoas e vivem dos impostos do consumo, vamos ter que aprender a viver em crise, como diz o Macul. Portanto, o mundo está a mudar a uma velocidade incrível e é melhor as pessoas, em vez de começarem a entrar em pânico, a correr de um lado para o outro, começarem a aprender o que é que podem fazer e o que é que podem fazer diferente. Daí ser importante fazer estas viagens, não é? Daí ser importante ir visitar outros ecossistemas e conhecer um bocadinho como é que as outras pessoas estão a reagir a estas adversidades. E nós voltamos destas viagens a outras pessoas e com mais mundo e com outras ideias, e é impossível, e é muito curioso porque sempre que vamos nestas viagens
surgem negócios, as pessoas que estão dentro destes grupos fazem negócios entre elas, fazem negócios connosco, fazem negócios com os destinos onde vão. É muito interessante esta forma de viver e de experienciar. Portanto, quer dizer, o mundo mudou e está a mudar, e cada vez mais é preciso tentar perceber qual é que é o nosso lugar aqui neste pedaço de areia no universo. O Lucas Peng esteve aqui com a gente para falar de China, e que você esteve lá também o ano passado, né? E ele falando assim, que a China é um país comunista. Aí a hora que você olha como é que a China se desenvolveu, é totalmente contra o que você aprendeu sobre comunismo, né? Pois é. O China Daily é o jornal mais visto do mundo, lido do mundo. A gente não fala disso hoje. As informações que chegam, nós, são completamente americanizadas aqui. Né? As coberturas que chegam, assim como o Brasil. Nada, até hoje, é completamente estereotipado lá fora. É o futebol, é o Pelé, é o Ronaldinho, é o Neymar e é o samba. É impressionante a falta de conhecimento que a gente tem, a falta de habilidade que a gente tem do ponto de vista diplomático, de marca país, de fazer um movimento com coisas brilhantes que acontecem aqui no Brasil. A gente tem startups incríveis aqui, tem empresas realmente fantásticas. Olha o que o Nubank faz, o que o iFood faz, olha, enfim, tamanho de país, volume, 220 milhões de habitantes, o nosso agronegócio, enfim, tem coisas muito relevantes aqui. E lá fora a gente não consegue. Uma outra discussão relevante que tem acontecido, o Thiago mencionou do AI, do futuro, longe de mim querer ter as respostas, e realmente o que a gente tem que ter é saber jogar esse jogo. Cada vez mais as empresas vão ter que ser fluidas. Então todo dia eu estou contando uma história nova dentro da minha empresa. Uma empresa de 30 pessoas. Não sei como é que é uma organização maior. Né? O papel da liderança, de você ter a visão, ter coragem para, nessa visão, compartilhar, colecionar sócios para essa sua visão e compartilhar com mais gente a toda hora e a todo instante. Sabendo que essa visão e os caminhos vão mudar. Porque você está em beta o tempo inteiro. Hoje em dia, quanto mais colabora, mais compartilha, mais tem valor o processo. Então, a todo instante, você não sabe como é que vai ser. Não sei como é o futuro da AI. Não sei como é o futuro da criatividade. Nós estamos falando hoje de a discussão que a gente está tendo no CAS hoje, o Douglas Hitchcock, que fez uma palestra, um dos brilhantes lá do SXSW, que teve no nosso Summit, ele fala que a gente precisa voltar a ser mais estranho. As lideranças precisam trazer mais estranheza. Porque está tudo tão banalizado, tudo tão igual, que a gente está perdendo a capacidade de imaginar. Sim, a gente vive uma crise de imaginação. A gente segue muito playbook, por isso que eu gosto do Hitchcock também, que ele fala, cara, não siga nenhum playbook. Pois né? Então, mas ele traz também, e acho que está dentro dessa discussão, o quanto a IA, que amplia as nossas ferramentas, está dando uma nivelada nessa estranheza. Porque a gente acha uma mediana ali de criatividade. Por exemplo, a gente bate o olho num texto sem ler, você sabe que ele foi escrito com um GPT. Você bate o olho numa arte, você sabe se ela é do Sora, se ela é da onde ela foi feita. Sim. Então a gente nivelou a criatividade também. A gente perdeu, sei lá... Pasteurizou, tá tudo... Não tem nuance humana mais. Aquela coisa que te causa uma estranheza, te causa um mal-estar. Lembra assistir MTV no final dos anos 90? Sim. Você assistia e fala, cara, isso é estranho. Referência. Eu não sei se eu tô adorando isso ou se eu tô estranhando. Realidade sintética, né? Se transformou em algo estético. A gente não tem mais essa estranheza porque a gente se acostumou nessa mediana que todo mundo tá usando. Porque a IA faz isso com a gente e a gente usa a IA. Pois é. Deixa eu aproveitar, o Macu falou do estudo e a gente vai deixar aqui no link. Macu, obrigado por disponibilizar ali, mas eu queria trazer também, porque eu tive no Auditório Ibirapuera ali, na celebração dos 10 anos do CAS, e eu fiquei refletindo uma coisa, que você tem todo o direito de me corrigir, e é uma coisa que a gente olha todo dia aqui, eu escuto muito isso na tua fala em geral, e é a mudança dos tempos, e a gente vê isso. Porque eu falo que a gente tem um privilégio de poder ter tudo isso que a gente tem em primeira mão, né? Você com as viagens, você com acesso a essa curadoria incrível, você com os estudos, a gente aqui nos nossos modelos e tudo. Então a gente vive num lugar de privilégio e a gente tem um papel de democratizar isso, né? Que é de alguma forma levar isso. A gente usa o podcast para isso, a gente usa os reportes para isso, a gente usa as nossas ferramentas aqui para tentar, e inclusive a gente tem um cuidado muito grande na nossa narrativa de não falar algo que as pessoas não vão entender, né? Aquela coisa de que, esses dias eu estava com uma executiva, que você conhece bem ela, aliás, e ela falou assim, eu estou preocupada com o futuro da minha empresa,
porque as pessoas estão questionando que ela está ficando compreensível. Aí eu falei, mas isso é um problema? Ela falou, as pessoas achavam que ser difícil era legal, vendia mais fácil. Vai aonde a gente chegou. Mas olhando aqui para o CAS, os 10 anos de CAS, a gente vê uma história que começa num lugar para privilegiados, falando para um seleto grupo de escolhidos ali para estar, e de repente você começa nessa trajetória a abrir isso, e se as pessoas não têm como ir também nessas jornadas, seja as viagens, seja os próprios eventos aí que o CAS faz, ou não está numa empresa, né? Vocês têm muita coisa em company que a gente não está vendo, que não está acessível ali, mas que vocês também têm se preocupado muito em como levar isso na cauda longa para formatos novos de aprendizado, né? Essa democratização, e que vem muito na tua fala de inclusão, de diversidade e tudo que parte desse princípio, né? Você deu o exemplo de vários países aí que tem esse sinal de futuro, ser um sinal promissor, e em todos eles você colocou a educação, sim, né? De alguma forma, né? E aí, não só pela tua generosidade de liberar um estudo, que é um estudo bastante... Eu tive a oportunidade de ver a apresentação e de ler depois o estudo e de compartilhar entre algumas pessoas aqui, mas como é que tem sido essa jornada de tirar desse lugar de privilégio e poder ser uma ferramenta de transformação também? Sim, isso sempre foi uma angústia, obrigado pela pergunta, acho que sempre foi uma angústia minha pessoal, porque eu ia para as viagens com 30, 40, o Summit nasceu desse lugar, né? Da gente pegar uma 30, 40 pessoas discutindo e sabendo que tinha desafios comum a todas aquelas pessoas que estavam na sala, e que a gente gostaria de levar para mais pessoas, né? Ajudar e educar. Como é que a gente sanou um pouco disso? Né? Primeiro que não só nós começamos a falar disso, isso se expandiu. Bom, metade do jornal, do Fantástico do domingo foi sobre temas de inovação, sobre a China, os carros autônomos, a AI, entrevista com o Yuval Harari, né? Então está levando isso de mais forma. Isso virou uma temática que, principalmente com a AI, era tudo muito invisível antes. A gente já usa AI há muitos anos. Mas com a chegada da inteligência artificial generativa, você passou a fazer terapia. A gente apresentou um estudo no Summit agora, que ano passado 19% das pessoas, ou 15% das pessoas, perdão, se consultavam com AI para problemas pessoais. Caramba. Esse ano 50% dos entrevistados. É sua psicóloga. O seu psicólogo é a generativa. Então, 47% dos jovens hoje preferem se relacionar com uma IA do que com colegas. Pois é. E aí, o que a gente fez e entendeu também, como virou pauta das empresas, a gente, principalmente com os in-companies, a gente coloca isso na boca das empresas e as empresas acabam fazendo isso. Um caso que a gente tem do iFood, o Fabrício Bloise, fundador e que hoje está na Prozos, do iFood, teve no CAS Summit na primeira vez. No primeiro CAS Summit, teve no segundo. Enfim, o iFood é um patrocinador master nosso e grande apoiador de educação. Mas a partir daquela ida, com a troca de pessoas como Djamila Ribeiro, Preto Zezé, Raul Santiago, uma série de pessoas que estavam lá mexendo com a cabeça dele, fiz todo o projeto de educação, a partir dali, palavras dele, para as pessoas entregadoras, que são os entregadores. A ida deles para o Fórum Econômico Mundial foi depois dessa vivência no Summit. Então isso para mim é impacto de verdade. Também é usar as empresas, usar no bom sentido, para que elas propaguem as boas práticas, né? Porque a gente deve servir a sociedade, não só se servir dela. Acho que é um mantra que a gente tem também. Não, isso é muito bom e é preocupante, né? Tenho certeza que tem ali já quem está nos assistindo, né? 4 homens brancos sentados numa mesa discutindo sobre futuros ali. Mas é isso é uma preocupação diária nossa, ela não é uma preocupação estética e de aparência, tipo de, cara, tá faltando gente na mesa. Não, porque a gente tem, sabendo que a gente faz isso no dia a dia, que a gente tá ali construindo e a gente gostaria sim de que sempre tivesse mais gente, né? Então é legal ver com a tua potência, com a forma que você tá fazendo, isso chegando também ali na ponta. Pude ver muito isso na celebração ali dos 10 anos do CAS, isso de fato visível ali, e fiquei super bem impressionado com isso ali, e falar, cara, é uma batalha que todo mundo que está afim de transformar tá abraçando, isso é importante. Não, é maravilhoso, a gente discute isso com muita frequência, a gente
tem dificuldade, como muitas empresas, em solucionar, equacionar algumas questões nas missões que a gente faz, inclusive, né? Porque quem vai na missão, muita gente ou vai sozinha, porque já tem uma posição executiva muito bacana e a gente vê esse corte na sociedade brasileira, ou, enfim, a gente ainda não tem uma solução nossa. E a gente não vê na sociedade ainda um caminho... A gente sempre fala, né? Claro. Você deve passar por isso também. Precisava trazer mais pretos, mais indígenas, mais população nativa, mais... Todo ano, cara, a gente tenta. E o que falta? Para esse cara aí, alguém precisa apoiar, né? Alguém precisa investir, alguém precisa trazer de alguma forma. Porque o interesse e essa provocação... E aí, desculpa o Harari... essa provocação está chegando neles, né? A gente tem uma parceria aqui com a Joco num projeto de letramento de jovens de escola pública do Rio de Janeiro. E o dado desse ano da evolução é que 87% dos jovens de escola pública do Rio de Janeiro já utilizam inteligência artificial no dia a dia. Então, esse conhecimento, obviamente, a gente tem que discutir a base, tem que vir lá, está chegando nele de alguma forma. Então, existe sim um olhar de inclusão para você ter governança, né? Mas existe ali um olhar de inclusão e essa provocação. Então, ele quer ir. O que esse cara vai para Singapura? O que esse cara vai para a China? O que esse cara vai para o South by Southwest? Ou para o Web Summit agora e tudo? E ele se provoca aí, só que ele não tem acesso. Sim. Então, como é que a gente pode, de alguma forma, prover esse acesso? Isso é super importante. Acho que também programas de governo, né, como teve lá atrás, o Ciências Sem Fronteiras, de levar... mas tem que ter esse programa de manutenção. Sim, né? E não pode ser programa eleitoreiro, né? Tem que ser aquela coisa de base, né, de construção. E o nível de esforço desses países, aí o Brasil tem as suas potências e as suas características, né, que a gente não consegue... a gente nunca vai ser uma China. A gente nunca vai ser o Japão, como sociedade. A gente é o Brasil. Os países mais, não à toa, os países mais bagunçados são os países mais criativos, mais caóticos. Você vê a Itália, você vê o Brasil, né? São países mais caóticos e bagunçados. E você vê países mais sérios, mais organizados. O Japão, que segue... A Índia, né, que tem soluções incríveis. A Índia com soluções incríveis. Então, acho que eu sou um otimista por natureza. Eu também. Mas nós temos eu falo desculpa o Harari, desculpa a Amy Webb e afins ali. Eu sou muito positivo quando a gente fala de futuro e das possibilidades que a gente tem para futuro. Tem que botar intenção, né? A intenção tem que ser positiva nessa história. Macu, então olhando aqui, cara, para tudo isso que a gente está olhando, né, de transformação e tal... Olhando lá atrás, 10 anos, acho que você deve ter respondido essa pergunta quantas vezes esse ano, mas eu não consigo ser mais criativo do que isso, né? Olhando para trás desses 10 anos, qual é o saldo que você faz do CAS? Era isso que você imaginou lá atrás, cara? Quando eu chegar e estiver celebrando 10 anos de CAS, é isso que eu queria construir? E, obviamente, já emenda aí para falar o que tem para os 10 anos que vem pela frente. Foi muita certeza, né, do caminho, não da jornada, não de como ia ser feito, mas daquilo que eu vislumbrava lá na frente. Talvez um ano mais para cá, um ano mais para lá, alguma coisa que deu certo aqui, que a gente teve que abandonar no meio do caminho ali, mas a história de ajudar as lideranças, né, o propósito maior, a lidarem com as transformações todas que estavam por vir e que se isso se transformou. Fazer isso com um time de excelência, trazendo experiência, trazendo hospitalidade para esse negócio, explorando o mundo no bom sentido. Eu acho que isso, como sonho maior lá atrás, ele já existia. E olhando para trás, isso foi muito exitoso, né? Porque a gente conseguiu lidar com impactar muitas carreiras, muitas empresas, muitas lideranças de organizações, para construir futuros melhores e assim por diante. Então, olha, se tivesse que mudar, talvez teria mudado pouca coisa, né? A gente tivemos o percalço lá da pandemia, né? De se reinventar e... Eu acho que talvez minha relação mais corporativa contigo foi durante a pandemia, né? Tipo, eu participei como agência, participei como colaborador, participei como amigo e acho que o momento que eu fui ali participar como corporação ali foi bem na pandemia e foi um desafio, né? Sim, um super desafio. Imagina que a gente era uma empresa... E você não previu. Não, de jeito nenhum. Ninguém previu. Mas acho que essa parte da formação, de sempre
ter lidado com improvisos. Eu sou filho de empresários, minha família inteira trabalhava na empresa dos meus pais. Eu logo saí, aos 18 anos fui para uma agência. Depois eu fui para outra agência. Depois eu fui mandado embora. Depois eu fui contratado. Depois eu empreendi. Depois eu fiquei antes de empreender, eu fiquei 10 anos numa agência. Empreendi, montei um núcleo de inovação. Eu sempre mudei muito. Eu fico confortável na bagunça, no caos. Eu sei navegar no caos. Então, quando veio a pandemia, que foi terrível, obviamente, mas eu estava num ambiente de incerteza, mas num ambiente seguro, confortável. Soube liderar o time, a gente era uma empresa, em teoria, de eventos e viagens. O pessoal olhava para mim, me encontrava no Zoom e falava, puxa, desculpa, que pena, né? Quebrou a empresa. E foi um período de maior crescimento do Cass, porque as marcas não tinham o que fazer, a gente acabou transformando nos eventos digitais, prosperamos, eu não fazia nenhum programa em company, saltamos de 2, 3 por ano para 100 programas em companies por ano, e a gente acabou triunfando, prosperando, tendo mais visibilidade, e quando voltou o digital, quando voltou o presencial, a gente estava muito mais preparado, e com mais amplitude, com mais conhecimento do que a gente fazia. E ajudamos, a gente funcionou como advisor também das empresas, nessa transformação de modelo, de mais agilidade, né, de WhatsApp como balcão de vendas. A gente foi muito de times, modelos menos hierárquicos. A gente ajudou muitas organizações com isso. Olhando para o futuro, tem muita coisa boa também, né? A gente continua com muitas coisas vencedoras. Então, são as nossas jornadas de inovação. A gente acabou de anunciar que ano que vem nós vamos ter, lá no segundo semestre, China, para 2 cidades só. A gente fez Beijing, Shanghai. Esse povo louco que faz mais de 2. Agora a gente vai para Shanghai, Shenzhen. Vamos em junho, vamos para Estocolmo. Vamos ter encontros menores também aqui, que são encontros para convidados, como se fosse um think tank de muita criatividade e muita discussão sobre esse contexto de mundo que a gente está vivendo. Temos o Summit pela 5ª edição, que esse ano se consolidou, acho que como um dos mais profundos e importantes eventos de inovação do país, né? A ponto não só dos palestrantes, mas da Netflix fazer um lançamento mundial de um episódio de uma série chamada Black Rabbit, que vai lançar em 18 de setembro no mundo. Ela exibiu em primeira mão lá no nosso evento. Que sensacional. Isso foi muito, maravilhoso. Muito prestigioso. Eu sou testemunha disso, acho que eu te mandei falando sobre isso, né? Eu, infelizmente, não pude tá no Summit. E, cara, 100% de escuta positiva de todo mundo que foi, de todo mundo que acompanhou, que pôde estar lá. Foi especial esse. Importante. E coisas mais que estão planejadas para frente, né? Parcerias com universidades, cursos proprietários do Cass para... Essa é uma área que você tem investido muito, né? A parte de educação. Educação executiva em formatos novos, para liderança, inovação e negócios, com essa rede nossa de palestrantes do mundo inteiro, né? Mais de 1.000 palestrantes e mentores, professores do mundo inteiro. E 2 novidades que eu conto depois, mas coisas relevantes, muito ligadas à comunidade também. Né? Incrível. Comunidade essas pessoas que orbitam o universo Cass para ter uma frequência e uma vivência maior com a gente. Então, os anos são empolgantes aí pela frente. Maravilha, maravilha. Primeiro que você olha, assim, eu tenho essa coisa com o tempo, né? E tá muito bem exemplificado no report lá de vocês, essa relação, né, com o tempo. Eu falo, cara, tipo, 10 anos, às vezes a gente fala 10 anos numa régua, é muita coisa, mas passa também num piscar de olhos ali, ainda mais com uma pandemia no meio ali, mas, de novo, aqui só reforçando a nossa admiração aqui pelo que que você fez ali, que eu pude acompanhar desde do começo e vendo todo o time que está ali e se formou e vendo todo mundo que vai lá de fato ser impactado de alguma forma. Não podemos passar dessa, né, João, sem falar que até em Austin você tem agora o evento mais disputado de Austin também, né, que aí é mais relacionamento, né, mas que você vai lá para levar essa tua diversão, essa tua positividade, é muito bacana também.
E você tem olhado também para esses eventos todos e seguido de alguma forma também como um farol, né? É um farol de temas relevantes. Obviamente que a gente faz um filtro importante do que está acontecendo ali. A gente não assume. Imagine se a gente assumisse 2, 3 anos atrás que o metaverso ia mudar o mundo e migrar tudo para o metaverso, né? A gente teria talvez embarcado todo mundo por um buraco único. Mas a gente sabe ler bem os sinais, é um lugar importante. E para a gente funciona bem como posicionamento para estar nesse evento. Esse ano, primeira vez que a gente vai fazer um conteúdo lá. Então, a gente vai ter um grupo só de 5 empresas. Então, são 5 pessoas de 5 empresas. Ah, que legal. Vocês dão conteúdo no a gente vai fazer toda uma programação de curadoria, e é uma demanda que existe e que a gente está endereçando, e vamos fazer um projeto específico para uma marca lá. Além do famoso, disputado e tradicional, o baile. O baile inspirado no baile, não sei se você sabe, mas o baile é inspirado no baile do Bené, lá do Cidade de Deus, e do filme Cidade de Deus. Mas a gente achou que era o momento de, já que Austin é um lugar também de celebração, né? A primeira palestra desse ano foi sobre isso, sobre os encontros, né? A inteligência social. A gente achou que fazia sentido estar lá não só levando conteúdo e levando grupos, né? Mas de fazer um encontro legítimo com as pessoas que a gente quer bem lá. E de 3 mil brasileiros vão 300 pessoas, e é aquele inferno para dar a pulseirinha. Como é que você gosta também desse Eu adoro. Mas de fato, assim, quem já esteve lá pode testemunhar que eu sou, todo mundo fala que eu sou o meu malvado favorito, sabe, do desenho. Eu tô sempre ali na minha e tal, e é uma parte de Austin que eu não invisto tanto, que é nessa parte das festas e tal. E é porque é isso, a relação é importante, mas a gente tem um trabalho muito forte do aprendizado, da decodificação daquilo tudo ali, de ter o cuidado de você trazer na bagagem o recado certo, que você tá ali e tal. E eu tenho os meus lugares preferidos de Austin, que não são os lugares do mainstream ali, mas com certeza o baile está entre as obrigatoriedades ali. Virou não agenda. Só por ser você, mas por conta de tudo que é. Tem um pouco do meu passado ali também, tudo, mas por ser esse momento de celebração, eu acho sim, a gente está ali para celebrar também, para ter esses encontros e tudo. Se a intenção, João, era cavar um convite, está cavado, tá? Eu acho que para o Camilo não sai, mas para mim sim. Já tem ali. Vamos estar em Austin. Austin tem uma... A gente já... Vocês fazem grupo? A gente faz grupo todo ano. Fizemos esse ano também já com Londres. A gente acabou de lançar o combo Londres e Austin do ano que você vem. Achou, aproveitando? E, cara, não é... Podia chamar qualquer coisa, cara. Londres é um evento para entrar no calendário. A gente tem o nosso episódio de Londres, ele está bem interessante para esse aprendizado. Ele vem de um fundo de investimento dos Emirados, né? Então, que é um único fundo que investiu para o evento lá e que usa a marca South by Southwest como licença, mas ele não tem referência nenhuma ao South by Southwest de Londres. Não sabia. E, inclusive, o consumo é muito diferente do consumo. Eu acho que é um consumo que vai ser Austin agora sem o centro de convenções. Entendi. Ele vai estar mais distante, ele mais tem espalhado. uma coisa, mas tem muito uma coisa de transbordar cultura, né? O bairro ali, né? Shoreditch tem essa coisa de que é diferente do que downtown de qualquer cidade do mundo. É muito e legal. tudo da forma de fazer ali. Então, pra gente foi uma super surpresa. Não é um lugar para ir, até porque é Londres. Você falou vocês já fizeram Londres, já olharam para isso. A gente teve esse ano com um cliente também fazendo uma jornada em Londres, olhando para um outro caminho ali, não esse do evento em si, mas a gente acaba acompanhando, né, os eventos, então lançamos ali, a gente não está muito nessa parte festa, celebração, a gente está na parte do aprendizado ali, mas posso dizer isso, que a gente olha assim para esse lugar. Lançamos aqui o nosso combo, então também colocando esse ano, ainda você falou de algumas cidades, né? Esse ano a gente vai para a China,
com um olhar bastante diferente também do que você trouxe o ano passado da China. Você está indo para o Japão agora, imagino, muito com essa construção. Aliás, deixa eu parabenizar o teu designer do Japão, que ele tá é lindo, sensacional, né? Cara, assim, ele é impecável, posso dizer que ele é impecável. Nós temos aqui uma... A gente como designers, né, João? Com a gente com todo o olhar de design aqui, parabéns. E acho que é isso, né? A experiência começa nesse cuidado, né? Legal, João. Obrigado, poxa, obrigado. Eu queria dar estender os créditos ao Gus da Papanapa, que é a nossa agência há 10 anos. E ele é maravilhoso. Ele sempre me apresenta uma opção. Então, assim, poxa, eu nunca tenho direito de... Mas é isso que eu falo essa história de compartilhar, de contextualizar, até quem não está dentro da empresa, os prestadores de serviços do CAS trabalham como se fosse do CAS. Então, essa aura, essa alma toda do CAS, ela espalha para fora. E aí, naturalmente, ele devolve com... Sim, né? É a bolinha. É a bolinha. E devolve com criatividade. A gente entrega um briefing criativo, volta, e ele sabe que tem visibilidade, tanto que vocês acabaram de comentar. Sim. Não, e ó, te falar... Quem não vai, ou não faz a mínima ideia do que a gente está falando, entre lá no perfil do CAS e olha ali. Todas as suas comunicações são incríveis ali, mas a do Japão tá especial, assim. O Summit também estava bem bonito, mas o Japão ali teve o seu lugar. Mas eu fugi do assunto aqui. China, olhando para a Creator Economy, a gente ainda faz... Web Summit Lisboa, que é onde a gente nasceu, né? A gente nasceu numa Web Summit Lisboa, assim, foi o primeiro evento que a gente fez, e na Web Summit Lisboa a gente faz um olhar hoje que é de levar as startups para lá, então a gente prepara as startups para expor no evento, então dentro de um programa e utilizando toda a nossa network em Portugal, também de conexão de negócios e tudo. No passado a gente foi com 2 Health Techs, esse ano a gente está indo com outros mercados também, e a gente vai fazer o Slush esse ano em Helsinki, também, então ampliando ali esse olhar, a gente quero ir nesse. A gente está mais conectado com os eventos, né, trazendo ali para os eventos, mas sempre tendo essas construções. Macu, antes da gente se despedir aqui, esse papo aqui podia render vários episódios e aqui está super aberto para você vir, trazer seus convidados para cá e ter essa conversa com a gente. O papo aqui é esse, é democratizar aquilo que a gente tem um privilégio de ver e de conhecer. E para mim é um privilégio poder estar perto do CAS. Então, queria te agradecer, te parabenizar por esses 10 anos ali e deixar aberto o microfone para você contar como é que a gente faz para estar no CAS, depois a gente falar tudo isso, né? A gente falou das empresas, a gente falou das jornadas, a gente falou de toda essa ferramental de aprendizado e tudo. Como é que a gente se conecta com o CAS em suas determinadas proporções ali, né, que tem pelo que você falou hoje, tem para todo mundo ali de alguma forma ali, e... Cada vez mais amplificado, acho que nas redes sociais do CAS, né, o CAS _do, é uma história até curiosa, mas o que é CAS.do, CAS _do? É que não tinha quando a gente foi fazer o BR, e é da República Dominicana. É o CAS.do, mas que quer dizer do, de fazer e assim por diante. Então acabou ficando uma marca nossa. E eu acho que nós vamos ter programas que nós vamos lançar esse ano com mais sucesso. Nós vamos ter programas... lançamos um recentemente agora, na verdade lançamos hoje, que é o programa, uma mentoria Navegando Improvisos. São 4 módulos, que vai de outubro a novembro, que acontece lá dentro do CAS, onde vocês podem participar, e ele é físico e tem 3 encontros físicos e o resto são encontros digitais. Então fica restrito mais a quem está em São Paulo, mas é um programa que tende a ganhar corpo, que ensina com metodologia e ferramental de como lidar e navegar nesse mundo caótico que a gente está vivendo. As redes sociais todas e, em breve, novidades. Tem que seguir. Tem que seguir, para contar mais de como participar e como estava com o CAS. Também aproveito para agradecer você, Thiago, João, pelo espaço, pela generosidade das perguntas, pelo afeto, e vocês também são muito relevantes para a gente, e o que faz
uma sociedade se envolver, esse conjunto de mãos dadas, né, de propósitos iguais, parecidos, similares, de ajudar a educar, de trazer mais pessoas para essa conversa, para fazer mais bem, melhor para a sociedade. Então, poxa, obrigado. Obrigado pela inspiração, saiba que isso é verdadeiro. João, você tem um pitch elevator de 1 minuto para convencer o Maku a fazer uma jornada para Portugal. Então, é tudo aquilo que eu falei, é vir para aproveitar Lisboa. Ele já conhece, já esteve na comporta, já conhece bem Portugal e já conhece bem o que temos para oferecer. Estamos numa fase de transição e Lisboa está a ficar cada vez mais relevante. Portanto, venha connosco e não se vai arrepender. Maravilhoso. Você tinha que estreitar essa conexão aqui, né, Marco? Não, maravilhoso, acho que faz sentido. E eu fiquei bem impressionado com o que eu vi aí. Eu fiquei hospedado ali na rua embaixo, eu fui naquele hub principal. Acho que talvez seja até onde aconteça o Web Summit ali na beira do rio, né? Sim, sim. Como chama ali? Abaixo? Você foi no Parque das Nações, que é onde acontece o Web Summit. Você ficou hospedado ali ou você ficou... Não, eu fiquei onde acontece, tem umas startups, estava tendo um festival, que não era um festival, mas... Sim. Eu fiquei muito bem, fiquei com vontade. Esse lado cultural, né? Essa parte ali da Baixa, do Chiado ali, você tem hoje uma ocupação das grandes empresas que nascem ali em Portugal e que depois vão ser referência no mundo. E a gente esquece de muita empresa que hoje é referência em alguma indústria e que nasceu em Portugal, né? A gente fala muito aqui, o Revolut nasceu de uma banquinha na Web Summit. Uau. E hoje é um dos principais bancos digitais do mundo. A Farfetch, referência ao mercado de luxo, portuguesa, nasceu ali. Então, tantas outras. Feedzai agora... que também Lisboa assumiu agora, né, o título de fábrica de unicórnios, né, Unicorn Factories, olhando muito para isso. E eu acho que falta sim o teu olhar sobre Lisboa e como transformar isso também em oportunidade, obviamente inspirando com o que você faz ali com o Cass. Obrigado mais uma vez. Obrigado vocês. Obrigado pelas provocações aí também em relação a tudo. Espero que a gente possa não falar daqui 10 anos sobre o Cass aqui, que a gente mantenha aqui essa proximidade. Traremos as novidades. Muito bom. Obrigado, Maku. Obrigado, João. Pessoal. Obrigado, até mais. E é isso, pessoal. Ficamos por aqui e na falta de Camila, deixo eu aqui o nosso grande abraço.